Giuseppe, Natália, por favor, podem Maravilha, Renato. Muito e obrigado. agradecer Isaías e Fábio aqui pela contribuição. Fiquem por aí para as perguntas no final, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom também ouvir também Isaías e Fábio, experiências muito interessantes, muito ricas. Natália, então, nós vimos um monte de coisas aqui que são inspiradoras, entende, para você comentar também a tua experiência. Mas queria antes que você apresentasse um pouquinho a Cocamar, entende, né, para o nosso público, né? Ótimo, bom dia a todos, bom dia, Giuseppe. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar com vocês aqui do webinar. É sempre um prazer muito grande. Eu comentei quando a gente estava organizando o webinar que eu adoro participar de eventos assim que a gente venha para trocar a mesma experiência, realizar bem, de conhecer o que as outras empresas estão fazendo, trazer para dentro, poder contribuir, enfim. Hoje eu sou coordenadora de desenvolvimento humano dentro da Cocamar, é uma cooperativa agroindustrial, a nossa sede é aqui em Maringá, no Paraná, eu sei que tem um pessoal bem distribuído aí, e a empresa hoje ela está em 5 estados, então a gente está no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, que até já começa daí, depois linkando um pouco dos desafios dos treinamentos, como atingir o nosso público estando aí disperso por todos esses estados. A cooperativa ela atua no agro, auxiliando o produtor, né, o cooperado, de ponta a ponta ali, desde o auxílio técnico dele, ali no campo, no momento ali da plantação, igual agora aqui na nossa região a gente está na época da plantação ali da soja, então tem todo o time de agrônomo, de consultor técnico ali a campo junto com esse produtor, até o processo de, durante todo o crescimento dessa plantação, né, desse produto para vir para a fase do recebimento. Então, a gente recebe esse grão também, e a gente transforma esse grão e devolvemos esse grão para o mercado no formato ali do varejo. Então, a cooperativa ela conta tanto com plantas de recebimento e de loja, que vende ali os insumos agrícolas, quanto com plantas industriais também, essas focadas aqui em Maringá, para a produção ali de tudo que venha auxiliar. Então, linha de fertilizante, óleo, sucos, molho, enfim, tudo aquilo de ponta a ponta, então, ali junto ao produtor rural. Então, já dá para ver a diversificação dos tipos de colaboradores que vocês têm, entende, né? Em todo o patamar de trabalhos que vocês depois fazem internamente e oferecem ao público. Nós vimos na Bimbo, por exemplo, como eles tentaram também valorizar, né, a experiência dos colaboradores, né, para também a contribuição a esses processos de treinamento. Eu sei que vocês têm uma experiência muito boa, vocês transformaram alguns dos colaboradores de vocês de simplesmente espectadores do processo de treinamento a atores do processo de treinamento, né? Nem tudo a democratização que vocês fizeram dentro do treinamento. Quer contar um pouquinho essa experiência, como é que foi? Como é que a plataforma te ajudou a resolver esses desafios também? Vamos sim. Então, a gente já tinha uma demanda muito latente dentro da cooperativa de conseguir atingir esses públicos diversos e distribuídos aí ao longo dos estados com as nossas capacitações. Então, começou a tornar-se inviável realizar tudo de forma presencial, até porque quando a gente fala de um time de gestão, algo nesse contexto, é mais fácil você tirar o pessoal ali da unidade de trabalho dele, mas o público operacional mesmo, que não está ali na frente do computador o tempo inteiro, como que a gente chega com essa capacitação? Só que a gente precisava de uma plataforma que nos gerasse um custo-benefício, um modelo de utilização, de democratização que funcionasse muito para a nossa realidade, porque hoje a gente conta com um time de treinamento e desenvolvimento enxuto dentro da cooperativa para atender, né, com essa rapidez, com essa agilidade, toda a cooperativa na velocidade ali que as demandas se faziam necessárias. Nesse contexto, a gente acabou optando pela Enable porque dentro dela existe a funcionalidade de instrutor. Então, a gente consegue nomear pessoas a criarem esses treinamentos, a disponibilizarem esses conteúdos ali para o nosso público assistir. Então, como que a gente atua hoje? Sou coordenadora da área de treinamento e desenvolvimento e tenho abaixo de mim ali um time com 3 analistas focadas. Expandimos essas analistas para entrar em contato com as áreas aqui do nosso corporativo, então pensem em área jurídica, contábil, financeiro, área do departamento técnico, departamento que atende as nossas unidades, enfim, e aí no corpo de cada uma das empresas,
e temos representantes, temos multiplicadores do conhecimento dentro dessas áreas, que são pessoas que nós capacitamos na utilização da ferramenta, da Enable em si, mas também capacitamos, estamos sempre capacitando eles, até citei para o José, porque essa semana tem mais uma leva de treinamento nesse sentido, para eles serem também criadores dos conteúdos, mas não de conteúdos que eles não vivenciam, mas de conteúdos das suas próprias áreas, e terem essa liberdade de criar ali dentro da Enable esses conteúdos para serem disponibilizados ali para os colaboradores que precisam receber aquilo. Então, o que nós fizemos? Hoje a gente criou, nós temos uma identidade visual da nossa universidade corporativa, então é a nossa Unicocamar. Desenvolvemos ali todas as peças que esses multiplicadores precisam para criar os seus treinamentos, então seja fundo para vídeo, apresentações que eles venham a poder editar ali, até quem sabe quando não vire uma parceira nossa aí também, nós trazemos alguns parceiros para as nossas áreas poderem utilizar também. Nós dispusemos aqui dentro da administração central de uma área de estúdio para que esse pessoal possa gravar esses vídeos, e a área de treinamento e desenvolvimento faz toda essa validação para ser disponibilizado ali para os colaboradores. A gente preza muito por conteúdos que a gente possa acompanhar quantas pessoas estão acessando, que a gente consiga avaliar o nível de absorção, avaliar qual está sendo o impacto direto desses colaboradores fazendo treinamento. Então, a Enable, a ferramenta, ela traz tudo isso para a gente. Então, desde a possibilidade de criar até a gente conseguir acompanhar esses indicadores. Eu até dei um exemplo para o pessoal, né? A gente está em época agora de orçamento para 2025, então a área do contábil ali, o multiplicador do contábil em conjunto com a área de treinamento, criou toda uma etapa ali para a elaboração do orçamento, para poder dispor para os gestores, no caso em específico dessa demanda, poderem acessar a plataforma, entender qual que é o passo a passo, então tanto os gestores mais antigos quanto os mais novos que estão fazendo o orçamento pela primeira vez ali, então treinam ali dentro da plataforma, a gente do treinamento entende, acompanha as dúvidas e assim para todas as outras demandas das outras áreas também. Mais ou menos esse é o nosso escopo de trabalho hoje. Maravilha, Natália. Eu vi que você falou de custo-benefício, né? Então, praticamente, como que foi depois da aquisição da plataforma da Enable, entende, né? Esta otimização dos custos, né? E, vamos dizer, quais foram as possibilidades que a plataforma ampliou, né, a respeito às experiências precedentes? Como é que te ajudou, entende? Como é que se organizaram? Claro. Então, a gente tem um formato de orçamento aqui dentro, que existe sim um orçamento para treinamento e desenvolvimento, mas muito que existe ali dentro das próprias áreas da cooperativa, cada área tem o seu orçamento para dispor para essa parte de desenvolvimento também. Mas quando a gente fala de ir para o mercado, contratar uma capacitação, né, um treinamento ali de 20, 30 minutos para disponibilizar dentro de uma plataforma, a gente está falando de um gasto ali, de um investimento de 25, 30 mil para uma capacitação bem estruturada, que você tem que dispor de uma pessoa ali para elaborar esse conteúdo, a gente tem que dispor do nosso tempo, então se trata de uma capacitação muito específica de temática da cooperativa. Uma pessoa da cooperativa para poder passar para esse fornecedor o que ele precisa realmente transformar em treinamento, esperar essas devolutivas, fazer todas essas validações, e de um conteúdo ali também que vem de um formato que a gente não vai ter facilidade para editá-lo. Então, se tiver alguma alteração ao longo desse processo, a gente tem essa limitação. Então, falo custo-benefício tanto voltado para o monetário também, mas convertendo ali em tempo, em atualização. Então, tudo isso com esse formato de trabalhar com multiplicadores, com essas validações, a gente conseguiu otimizar. Então, se antes a gente disponibilizava ali para o nosso colaborador 1, 2 treinamentos ali no mês, no máximo, hoje, se eu não me engano, agora a gente está com mais de 15 a 20 treinamentos simultâneos sendo desenvolvidos e validados para serem disponibilizados ali dentro da plataforma. Tanto que quando a gente passa para o nosso público, a gente trabalha num formato de priorização para eles. Olha, priorizem treinar isso aqui agora, depois vocês vêm para cá, porque acabou que o volume é grande para eles, a gente acaba conseguindo dispor de bastante conhecimento ali para o pessoal. Porque eu falo tanto de capacitações que envolvem desde o momento dele de integração ali como novo colaborador, até aquilo que se faz ali para a função dele, para ele poder exercer ao longo do dia a dia, e talvez
tendo a funcionalidade do catálogo hoje, se um balconista meu tem interesse em conhecer um treinamento que o meu agrônomo faz, ele também consegue acessar essa trilha ali do agrônomo e ter à disposição dele também ali esse conteúdo. Então, muito uma otimização de custos e de tempo e de organização nesse sentido. E, lógico, prezando muito pela qualidade, a gente não abre mão da validação aqui da parte do treinamento e desenvolvimento, enfim. Mas, ao mesmo tempo, por se tratar de colaboradores, a gente consegue chegar numa linguagem muito clara e próxima, porque é de colaborador para colaborador essa capacitação. Então, o pessoal consegue se entender, se reconhecer ali naquela fala ali do dia a dia, né? Acaba facilitando bastante também. Vocês ganharam, então, vamos dizer, abaixaram os custos, ganharam escalabilidade e, de alguma forma, também engajamento, porque, de alguma forma, você está dizendo que o fato de você conseguir permitir às pessoas, aos colaboradores, entende, deles mesmos produzirem os conteúdos, porque é fácil fazer isso, entende? Então, permitiu a vocês de deixar eles falarem para os próprios colegas com a mesma linguagem, com a mesma canal de comunicação, vamos dizer isso, né? Exatamente, porque daí fica um canal mais aberto e dentro da própria plataforma também aberto e centralizado ao mesmo tempo, quando vem essas dúvidas, e até uma questão de identificação, digamos assim. Então, se tem um leque ali de 10 questões dentro de uma prova, vou citar, até citei para vocês, se eu tenho ali meu treinamento de código de ética e conduta dentro da plataforma, e X ponto está tendo muito erro em cima daquela questão, a gente consegue analisar o erro é porque a questão está muito difícil, pode ser que aconteça também, ou o erro é porque é um ponto a ser mais trabalhado, mais comunicado dentro da cooperativa, e aí a própria pessoa que criou esse treinamento ali dentro consegue fazer esse acompanhamento desse indicador e gerar ação dentro da própria área dela, com o nosso suporte, né, com os nossos relatórios, para poder atingir ainda de forma mais assertiva esse público. E a gente Então utiliza você, das mais diversas. é, então você usa os relatórios praticamente que tem dos instrutores para identificar onde que estão as lacunas de conhecimento naquele momento e usa esta informação para depois, vamos dizer, acertar o tiro, né, nesse sentido, no treinamento que depois você faz ou presencialmente ou remoto, mas síncrono, né? É isso mesmo? Exatamente, exatamente nesse contexto. Então, igual até já citei para vocês também, a gente não abre mão de ter um presencial, um treinamento presencial por vezes ali com esses colaboradores, até para gerar essa proximidade, trazer o pessoal realmente a campo, virem aqui para administração, a gente ir para determinado polo, mas tendo ali dentro da plataforma até como uma validação desse conhecimento, o conteúdo que ele pode acessar a qualquer momento, traz esses insumos para que a gente possa trabalhar os demais planos de comunicação ali que a gente venha a ter. Maravilha. Então, nesse sentido, como se diz, se você tem que dizer o que inovou, entende, né? Esta iniciativa que vocês fizeram, o que trouxe de inovação, entende, isso na Cocamar, entende, né? Esta maneira de ver o treinamento agora. Foi realmente, acho que a palavra que vocês trouxeram para o tema do webinar, né, democratização, resume muito bem. Então, a gente realmente utilizar da mão de obra que a gente tem dentro da cooperativa, e isso, falando até para os colegas aqui que nos assistem, muito bem pautado juridicamente, muito bem alinhado com as pessoas que são envolvidas, não é um acúmulo de função, as pessoas não estão fazendo algo extra ali que a gente, sempre que eu compartilho esse case, acabam nos perguntando ali, não, a gente está muito pautado nessas pessoas que estão envolvidas ali. Então, eu gero um engajamento desse pessoal. A cooperativa ela já tem uma cultura muito forte de envolvimento dos colaboradores em projetos que atinjam outras áreas que não só a dela. Então, a gente acaba conseguindo fomentar isso daí. E o destaque para esse colaborador de ser conhecido por outras pessoas que os assistem, que veem ali a capacidade, as habilidades, né, as competências que ele tem também, além daquilo que é técnico que ele faz ali dentro da área dele, então ele consegue mostrar a comunicação dele, a desenvoltura, tudo aquilo que ele tem ali para oferecer para dentro da cooperativa. E para a cooperativa isso é extremamente válido, então hoje a gente utiliza a plataforma, então falando em questão de inovação também.
Quando a gente começa, a gente tem, por se tratar de uma cooperativa do agro, campanhas de insumos que a gente fala, né? Momentos ali que vem com estratégias de venda. Então, se antes a gente precisava reunir todo mundo no modelo online, passar quais são as regras ali para essas negociações nesse período, hoje a gente desenvolve conteúdos focados nisso e coloca ali para aquele público que precisa assistir. Ah, se eu vejo que eu estou com um gap em algum negócio que eu preciso alavancar, ou uma estratégia nova de um negócio que eu preciso alavancar, então veio, por exemplo, há uns meses atrás, estratégia para alavancar as nossas vendas dos seguros agrícolas. Então, desenvolvemos toda uma trilha ali de seguro para passar para esse pessoal. Aí agora uma parte técnica do orçamento, que vem muito forte, preciso reforçar questão de ética para o meu colaborador. Então, o leque é muito grande, então eu consigo transformar e fazer as áreas entenderem que treinamento e desenvolvimento não é só aquilo que o RH está colocando, porque é obrigatório para o colaborador fazer, todo colaborador tem que fazer se ele quer ter uma trilha dentro da cooperativa. Não, o treinamento e desenvolvimento ele passa a ser utilizado como estratégia, vinculado a tudo aquilo que o planejamento estratégico da cooperativa pede. Então, é um braço ali a mais e a plataforma permite isso de forma muito mais rápida. Eu faço uma última pergunta, Natália. Então, como se diz, do que você está me dizendo, então, vamos dizer que a cúpula, os vértices, entende, vamos dizer, da cooperativa, eles entendem, então, qual é o valor agregado do trabalho que vocês estão fazendo. Ou seja, vocês conseguem demonstrar praticamente também o resultado, entende, disso e o impacto que isso tem na vida da cooperativa, é isso? Conseguimos e somos cobradas por isso. A gente tem a apresentação aí dos nossos indicadores e por vezes vem indicadores no formato geral, por vezes vem no formato pontual realmente. Então a gente quer que tal temática atinja tantas pessoas. O que vocês vão fazer para isso? E aí a gente utiliza das mais diversas funcionalidades da plataforma e extra plataforma também, pensando em engajamento aqui para poder atingir esses colaboradores. Então, sim, hoje a visibilidade que tem o treinamento e desenvolvimento e a expectativa que a gente tem, principalmente pós-plataforma, né? A expectativa que é colocada sobre nós de resultado, a cobrança realmente é muito mais ativa ali, mas é super importante porque dá corpo, dá valorização ali para tudo aquilo que a gente faz aqui como ação. Maravilha, muito, muito, muito obrigado, viu, Natália? Experiência fantástica, entende? Para você compartilhar conosco. Obrigado por participar e para condividir tudo isso, entende?